pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Firmes para mais uma aula? Antes de começar, já quero pedir para você deixar o seu joinha aí para mim, se inscrever no canal se você não é inscrito. E para quem não me conhece, meu nome é Aquila Perla e eu sou a sua professora de matemática. E hoje nós vamos terminar o conteúdo de frações, olha só. Na última aula eu passei adição e subtração de frações e hoje nós vamos estudar multiplicação, divisão, potência e raiz de fração. E tem o método ping-pong. Você conhece esse método? Esse método a gente usa na divisão. Então, se ficou curioso, não deixe de assistir esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo da aula passada, vou deixar o card aqui, você assiste, que é a operação de adição e subtração de frações, tá? Com os denominadores iguais e denominadores diferentes. Eu quero agradecer você que sempre está aí me acompanhando, assistindo as aulas, deixando seu like, tá? Espero que vocês estejam gostando. Então vamos lá, pegue seu lápis, seu caderno, sua borracha e vem comigo. Vamos iniciar então operações com frações, começando pela multiplicação. Então vamos lá. Multiplicação de frações. Primeiro caso, multiplicação de um número natural por uma fração. Então, um exemplo aí, letra A. Eu tenho 3 multiplicado por 2 quartos. Então, o que eu vou fazer? 3 vezes 2 quartos, eu vou repetir 2 quartos 3 vezes, concorda comigo? Então, 2 quartos mais 2 quartos mais 2 quartos, igual a 6 quartos. Meu denominador é o mesmo, né? Na adição aí, então eu conservo o denominador, soma os numeradores, 6 quartos. Bom, tem outra maneira de fazer, mais rápida? Sim, claro. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2 quartos. Então, quando eu não tenho denominador, eu coloco o número 1, certo? Daí, eu vou multiplicar o número de cima com o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Então, 3 vezes 2 igual a 6. 1 vezes 4, 4. Não esqueça de simplificar no final. Então, o 6 eu consigo simplificar por 2, que é igual a 3, e o 4 por 2, que é igual a 2. Super tranquilo, né? Multiplicação. Exemplo B. Então, olha aí, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Então, eu multipliquei meio por 3 quartos, certo? Na letra C, 6 quartos vezes 2 oitavos. Então, 6 vezes 2, 12. 4 vezes 8, 32. Vou simplificar, né? 12 dividido por 4 deu 3. 32 por 4 deu 8. Então, na multiplicação de frações, basta multiplicar um numerador pelo outro. E em seguida, um denominador pelo outro. A multiplicação é feita dessa forma, independentemente do número de frações. Posso ter 2, 3, 4, sempre você vai multiplicar os numeradores e os denominadores, ok? Vou colocar um exemplo de probleminhas aí para você. Então, Laura serviu 3 pizzas de mesmo tamanho e diferentes sabores aos amigos. Depois de todos comerem, sobrou 1 quarto de cada pizza. Laura conseguirá guardar as sobras em apenas uma embalagem? O que você acha? Então, primeiro nós vamos dividir as pizzas em 4 partes, certo? Aí vão sobrar 1 quarto de cada pizza, sobrou uma fatia, 1 quarto, tá? Porque como eu dividi em 4, então a fração que representa é 1 quarto. Então, 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto igual a 3 quartos. Qual é outra maneira de eu fazer? 3 vezes 1 quarto. Multiplica os numeradores e depois os denominadores. 3 quartos. Se você vai colocar ela em uma embalagem, são 3 fatias. Então, ela vai conseguir guardar as sobras em apenas uma embalagem, certo? Agora vamos ver o segundo caso, que é multiplicação com 2 frações. Olha o exemplo. Mariana reservou 3/5 do seu jardim para plantar rosas. Então, olha, esse é o jardim de Mariana. Ela dividiu em 5 partes. Ela vai reservar 3 partes para plantar rosas, certo? Continuamos. Ela resolveu que em 2/3 desse canteiro as rosas seriam brancas. Então, ela vai dividir essa parte que ela separou em 3
tá? Ela tinha separado aí 3/5, então a parte verde é o que ela vai usar. Dessa parte, ela vai dividir em 3 partes, ok? Dessas 3 partes, ela vai reservar 2 partes, entendeu? O rosa aí é a parte que ela vai utilizar, 2/3, certo? Acontece que ela tem que, para saber quanto que seria essa parte do terreno todo dividido, tem que passar essa divisão até o final do terreno. Vamos lá. Olha lá, por isso que o pontilhado continuou, certo? Que eu tenho que saber quanto ele foi dividido no total, tá? Então, quanto deu a parte rosa? São quantas partes aí, ó? 2, 4, 6. 6 de quanto no total aí do quintal dela? 6 de 15, certo? Então, o que foi feito? 2/3 de 3/5. O D na matemática vira vezes. Então, olha lá, 2/3 vezes 3/5. Multiplica os numeradores, 2 vezes 3, 6, e os denominadores, 3 vezes 5, 15. Então, a parte que ela vai utilizar é 6/15, certo? Inversa de uma fração. Então, para a gente fazer a operação da divisão, nós vamos aprender primeiro o que é uma fração inversa, tá? Então, inverso de uma fração, basta inverter a fração, trocando o denominador de lugar com o numerador. Fácil, né? Então, olha, a fração inversa de 5/6. Só inverter. Olha lá, vai ficar 6/5. Tá? O denominador vira o numerador e o outro vai para baixo, o denominador, certo? Fração inversa de meio, vou inverter. O 2 vai para cima e 1 vai para baixo. E 2 sobre 1 é igual a 2. Então, a inversa de meio é 2. E a fração inversa de 3 é 1/3, porque eu vou inverter, ó. Não tem nada no meu denominador, então eu vou colocar 1. Aí 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Então, a fração inversa de 3 é 1/3, certo? Divisão de frações. Para fazer a divisão entre frações, basta manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Então, nós temos 2 maneiras de fazer essa divisão, tá? Então, a primeira maneira é essa. Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos ver o exemplo? Olha aí, letra A. 2/3 dividido por 1/4. Então, o que eu vou fazer? Copiar a primeira, 2/3. Aí eu vou trocar sinal de divisão pela multiplicação e vou inverter a segunda fração. Então, é 1/4, vai ficar 4 sobre 1. Agora, eu posso multiplicar 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Eu achei a multiplicação, a divisão aí dessas duas frações, certo? Outro exemplo que também pode aparecer dessa forma: 15/4 dividido por 5/2. Então, você vai copiar a primeira, 15/4, e fazer o inverso da segunda, que era 5 sobre 2, ficou 2/5. E multiplicar. 15 vezes 2, 30. 4 vezes 5, 20. Agora, vamos simplificar. 30 dividido por 10, 3. 20 dividido por 10, 2. Eu dividi por 10 porque os números terminaram em 0, tá? Toda vez que o número termina em 0, eu posso dividir por 10, tá? Como tanto de cima quanto de baixo terminaram em 0, então por isso que eu fiz assim, tá bom? Agora eu vou te ensinar outra maneira de fazer a divisão de frações utilizando o método ping-pong. Então, olha lá, você vai fazer o seguinte, ó. Tá mesmo, você não vai mudar nada de lugar, nem inverter nada. Então, 3/5 dividido por meio. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2. A bolinha caiu no chão, ó. 3 vezes 2, certo? Agora, quanto é 3 vezes 2? 6. Então, a bolinha sobe. Deu 6, tá lá em cima. Ok? Acompanhou a seta aí? O outro, 5 vezes 1, 5. A bolinha subiu. Agora ela vai descer. 5 vezes 1, 5. Então, o 5 vai para baixo. É só isso que você tem que fazer. Se precisar, simplifica no final, certo? Sempre começa pelo numerador, tá bom? Então, vamos lá, letra B. 3 vezes 5, 15. Olha lá, tá lá em cima. Depois, 4 vezes 7, 28. Tá lá embaixo.
certo? Não precisa simplificar, porque o 28 dá para dividir por 2, mas o 15 não dá, tá bom? E o 15 dá por 3, mas não dá por 2. Então, vamos para a letra C. 6 vezes 3, 18. Depois, 5 vezes 5, 25. Também não tem como simplificar. Letra D. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Aí eu simplifiquei. De 12 dividido por 2, 6. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 1, 6. Então, o final ficou 6. Muito 10 esse método, né? Fácil. Você pode utilizar qual você quiser, ou esse ou o outro de inverter a fração, ok? Para fazer uma camiseta, que é um probleminha, tá? Infantil, é preciso 4/5 de 1 metro de tecido. Quantas camisetas podem ser feitas com 48 metros? Olha aí, então eu preciso de 4/5 de 1 metro de tecido. Se eu quero usar 48 metros, eu quero saber quantas camisetas eu vou conseguir fazer. Então, o que vocês vão fazer? 48, né, que é a metragem aí, dividido por 4/5, que é a quantidade que vai utilizar cada um. Então, 48 dividido por 4/5, eu vou fazer na primeira maneira que nós aprendemos lá, invertendo. Tá? Então, copia a primeira, 48, e multiplica pelo inverso da segunda, 5/4. Agora sim eu vou multiplicar. 48 vezes 5, 240. 1 vezes 4, 4. Agora dá para dividir, né? 240 por 4 dá 60. 60 camisetas. Na de baixo eu utilizei o método ping-pong. Então, olha aí, 48, eu fiz vezes 5, né? Cega a seta aí, ó. 240, tá lá em cima. Depois 1 vezes 4, 4. Dividiu, 60. Então, podem ser feitas 60 camisetas, ok? Agora vamos estudar potenciação de frações. Para calcular a potência de uma fração, elevamos o numerador e depois o denominador ao expoente dado. O resultado será uma nova fração. Vamos para os exemplos. Então, eu tenho aí 2/5 elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer separadamente o numerador elevado a 2 e depois o denominador elevado a 2. Então, 2 elevado a 2, vou repetir 2 vezes o 2. 2 vezes 2, certo? E o 5 também, 2 vezes, 5 vezes 5. Então, formou uma nova fração em que é 4/25, ok? Agora, presta atenção que essa fração, ela toda está elevada ao quadrado. Tá vendo que tem um parêntese? A outra não, olha essa do lado. Só o 2 está elevado ao quadrado. Então, o 5 eu não vou elevar ao quadrado, só o 2. Tá? Então, eu fiz aí 2 vezes 2, 4. O 5 continua 5. Tá? Então, presta atenção nos parênteses. Quem está sendo elevado, se é a fração toda ou se é somente um número, tá bom? Próximo exemplo, 3/4 elevado ao cubo. Então, eu separei o 3 elevado a 3 e 4 elevado a 3. Então, o 3 eu vou repetir 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, deu a nova fração, 27/64. Olha a diferença. A outra, só o 3 está elevado ao cubo, os outros não estão. Tá? Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O 4 continua 4, porque ele não está elevado ao cubo, tá bom? Potência de expoente zero. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Por que diferente de zero? Porque zero elevado a zero não tem sentido, tá? Então, qualquer número que não seja zero, se tiver elevado à potência zero, vai ser 1. Então, olha essa fração, 12/31 elevado a zero. Então, toda fração está sendo elevada a zero. Então, meu resultado é 1, tá? Agora, olha a outra, só o 12 está elevado a zero, 31 não está. Então, 12 elevado a zero é 1, embaixo fica 31. Ok? Percebeu a diferença?
Raiz quadrada de frações. Da mesma forma que calculamos a raiz quadrada de um número natural positivo, podemos determinar a raiz de um número fracionário. Para isso, basta calcularmos a raiz do numerador e do denominador. Também é simples de fazer. Vamos lá. Exemplos. Eu quero a raiz quadrada de 36 por 25. Então, eu vou fazer primeiro a raiz de 36, depois a raiz de 25. Qual é a raiz de 36? Lembra da raiz? Que número que vezes ele mesmo dá 36? O 6, né? Agora a raiz de 25. Que número que vezes ele mesmo dá 25? É o 5. Então ficou 6 quintos. Letra B. Raiz de 25 sobre 64. Ficou 5 oitavos. Por quê? 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Certo? Letra C. Raiz de 16, 49 avos. Então, acha a raiz de 16, que é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E a raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. Certo? Quando você coloca o resultado, não coloca mais o símbolo da raiz, tá? Não esqueça de tirar o símbolo no final. Letra D. Raiz de 100 sobre 144. Então, raiz de 100 é 10 e raiz de 144 é 12. Dá para simplificar, 10 dividido por 2 é 5 e 12 dividido por 2 é 6. Então, ficou 5 sextos. Olha esse exemplo, a raiz só está no 25, mesmo caso lá da potência, tá bom? Então, eu só vou achar a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Embaixo continua o mesmo número, que é 3, ok? Simples, né? Agora chegou a hora das perguntas. Quero ver se você prestou atenção na aula e vai saber responder tudo pra mim aí, hein? Vamos lá então? Quanto é 1/3 multiplicado por 3? Vamos pensar um pouco? Bom, se você percebeu alguma coisa entre as duas, 1/3 e 3, nós estudamos isso durante a aula. Então, 1/3 é a fração inversa de 3. Ou 13 é a fração inversa de 1/3. Quando eu multiplico 1/3 por 3, que número que eu vou chegar? Se você falou 1, você acertou. Por quê? Quando eu vou multiplicar 1 pelo 3, vai dar 3, certo? E o 3 embaixo não tem nada, no caso seria 1 denominador. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, qualquer fração multiplicada pela sua inversa vai ser 1. Que descoberta, hein? Então, não precisa mais fazer conta. Toda fração multiplicada pela sua inversa, o resultado é 1. Sou de ver, né? Mais uma pergunta aí pra você. Vamos lá? Quanto é 1/5 dividido por 1/5? Vamos pensar um pouco? Pensa aqui, se você dividisse 5 por 5, qual seria o seu resultado? Parabéns, isso mesmo. Se você dividisse 2 por 2, 1. Pois é, 1/5 você vai dividir por 1/5. São números iguais, não são? Fração, mas são iguais. Então, 1/5 dividido por 1/5 só pode ser 1. Parabéns. Mais uma pergunta aí, vamos lá? Quanto é 12 dividido por 31 elevado a 0? Nós estudamos isso na aula. Você consegue lembrar? Vamos pensar um pouco? Qualquer número elevado a 0 é sempre 1, isso mesmo. Então, 12 dividido por 31 elevado a 0 é igual a 1. Você acertou. Parabéns. Mais uma pergunta aí para você. Prometo que essa é a última, hein? Vamos lá? Qual é a raiz quadrada de 1 sobre 100? Vamos pensar um pouco? Acha a raiz de 1. Qual é a raiz de 1? 1. E qual é a raiz de 100? 10. Então, a raiz quadrada de 1 sobre 100 é 1/10. Se você acertou, parabéns. Se você errou, não tem problema, porque é errando que a gente aprende. Bom, então agora que você já estudou o conteúdo, vamos fazer exercícios, né? Número 1.
efetue as multiplicações. Então, aqui eu tenho as multiplicações de frações, então é só multiplicar, né? Número de cima com de cima, de baixo com de baixo, certo? Quando é 3, a mesma coisa, tá bom? Então, aperta o pause, tenta responder, depois aperta o play para conferir. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, eu multipliquei 1 vezes 3, 3, né? Na letra A, 7 vezes 4, 28. Não tem como simplificar. Na letra B, 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. Eu simplifiquei por 3, então deu 5 sextos. Na letra C, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. Também não teve como simplificar. Na letra D, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Embaixo, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Na letra E, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 9 vezes 4, 36. Vezes 2, 72. Deu para simplificar por 2, então, no final ficou 1, 36 avos. Na letra F, 2 vezes 1, 2 vezes 7, 14. Embaixo, 3 vezes 5, 15, vezes 5, 75. Também não teve como simplificar, ok? Número 2, efetue as divisões. Você pode utilizar um dos dois métodos aí, qualquer um, tá bom? Então, você escolhe e vê como que vai ficar. Quando não tem número embaixo, você coloca 1, tá bom? Então, aperta o pause e tenta responder, depois aperta o play para conferir. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, eu fiz a primeira pelo método de inverter, né? Então, copio a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Olha lá, inverti a segunda fração. Agora é só multiplicar. 3 vezes 9, 27. 8 vezes 7, 56. Tá? Na letra B, não tem o denominador, então coloquei 1. Aí eu vou copiar a primeira, inverte e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficou 4 nonos vezes 1 oitavo. Então, 4 vezes 1, 4. 9 vezes 8, 72. Dividido por 4 dá 1 18avos, ok? Na letra C, copio a primeira, coloquei 1 embaixo, porque não tem um denominador, tá? E multiplica pelo inverso da segunda, eu inverti. 5 vezes 3, 15. Embaixo deu 1, então vai ficar 15, certo? Na letra D, E e F, eu fiz pelo método ping-pong, tá? Então, olha lá, multipliquei, né? Não tinha nada no denominador, coloquei 1. Aí, multiplicou 1 vezes 1, 1. Depois, 2 vezes 6, 12. Sempre começando pelo numerador, tá bom? Então, 2 vezes 3, na letra S. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 4, 28. Simplifiquei por 2, então deu 3, 14 avos. Na letra F, 5 vezes 12, 60. 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 6 igual a 10. Número 3, efetue as potências. Então, aqui você vai fazer a potência da fração. Faça separadamente, do número de cima, depois o número de baixo, tá bom? Então, aperta o pause, tenta responder, depois aperta o play para conferir. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, vamos elevar 1 ao quadrado, depois o 3 ao quadrado. Então, 1 repete 2 vezes. 1 vezes 1, 1. 3. 3 vezes 3, 9. Então, deu 1 nono. Na letra B, vou elevar o 2 ao cubo e o 5 ao cubo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Na letra C, 1/5 elevado a 1. Vai repetir uma vez, nem precisa colocar aí separadamente, tá? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Na letra D, olha a potência de 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 2 nonos elevado a 0 é igual a 1. Na letra E, 1/3 elevado à quinta. Então, eu vou levar 1 à quinta e o 3 à quinta. O número 1 pode ser elevado a quantas vezes for, ele vai ser sempre 1, tá? Aí eu vou fazer o 3 elevado à quinta, repete o 3 5 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243.
Na letra F, 2/5 elevado à quarta. Então, eu levo 2 elevado à quarta, que dá 16, e o 5 elevado à quarta, que dá 625. Na letra G, 3/4 elevado ao quadrado. 3 elevado a 2, que dá 9, 4 elevado a 2, que é 16. Na letra H, eu tenho 10, aí, potências de 10. Então, o elevar 1 à quinta vai ser 1, né? Então, aqui tem 10 elevado à quinta potência. Então, você vai fazer o seguinte, ó, quando é elevado a 1, você vai repetir só um zero. Elevado a 2, 2 zeros. Elevado a 3, 3 zeros. Aqui eu quero 10 elevado à quinta, então vai colocar 5 zeros, ficando aí 1 sobre 100 mil. Ok? Conseguiu acertar todas? 4. Efetue as raízes. Então, aí você vai determinar a raiz das frações. Então, faça primeiro a raiz do número de cima, depois a raiz do número de baixo, tá? Então, aperta o pause, tenta responder, depois aperta o play para conferir. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, aqui eu tenho raiz de 25, que é 5, e a raiz de 9, que é 3, tá? A letra B, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4, ficou 3/4. Na letra C, raiz de 36, 6, raiz de 16, 4. Simplifiquei por 2, ficou 3 sobre 2. Na letra D, raiz de 144 é 12 e raiz de 64 é 8. Simplificou por 4, deu 3 meios. Na letra E, raiz de 36, 6, raiz de 81, 9. Simplificou por 3, deu 2 terços. Na letra F, raiz de 25 é 5 e raiz de 49, 7. Ficou 5 sétimos. E aí, você conseguiu? E aí, pessoal, gostaram da aula? Legal, né? Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. E nas próximas aulas tem conteúdo novo, então fica ligado, se inscreva no canal para receber a notificação assim que sair o vídeo. Eu agradeço a sua participação até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!